esta técnica, você vai precisar de alguns materiais básicos. Nós vamos precisar de pincel, pode ser de cerdas duras, um para cola e outro para tinta. Precisaremos também de uma tesoura forte, resistente, cola em gel da Acrylex, cola branca da Acrylex, pedaços de papelão, um papel de um paninho úmido e as tintas nas cores cinza e grafite e betumes nas cores alumínio, grafite e nogueira. Para iniciarmos a técnica, precisaremos do pedaço de papelão e a tesoura. Nós vamos fazer círculos, ou melhor, desenhos irregulares, tá? Formando em formato de pedras, de granito, tá? Como é que eu faço? Eu costumo cortar em pedaços menores para facilitar o corte. Se você quiser, pode usar ter o auxílio do desenho, né, com o lápis, vir e desenhar as pedrinhas, mas eu faço assim mesmo, sem o auxílio do desenho. Eu vou cortando as pontas, meio que arredondando, ok? E vou fazendo vários tamanhos diferentes, de forma bem irregular. Olha só. O importante é que elas não fiquem retas, com aparência de linhas, e sim como se fossem pedras. Vou fazer isso de vários tamanhos. Aqui vou cortar as maiores. Olha só. Você tem que verificar sempre o lugar aonde você vai colocar. Se você for colocar em lugares pequenos, menores precisam ser as suas pedras, tá? Se for numa placa ou de repente em lugares maiores, você vai cortar essas pedras maiores. Olha só, vou aproveitar esse pedacinho aqui e vou cortar a pedra menor. E assim vou fazer os cortes de todas as pedrinhas. Com as pedras todas recortadas em vários tamanhos, vou espalhar aqui para que vocês possam ver melhor, né? Tamanhos e formatos, tá? Se vocês forem ver, eu cortei algumas mais compridas, outras menores em forma meio triangular, outras mais arredondadinhas mesmo. Então, nós vamos cortando em vários tamanhos. E agora, então, é o momento de colar. Para isso, eu estou utilizando a cola branca da Acrylex, tá? Cola Atelier, e vou passar cola nas minhas pedras. Olhem só. Aqui eu estou fazendo a montagem de uma casinha de passarinho. Então eu calculei o tamanho da pedra para que combinasse com o tamanho da minha casinha, para não ficar exagerado, né, o tamanho. E vou vir colando desta forma em toda ela, observando que em alguns lugares, por exemplo, eu vou precisar cortar. Eu vou mostrar para vocês. Vou colar aqui e vou mostrar para vocês uma pedra que eu já deixei cortadinha para fazer o auxílio da nossa colagem total. Não se importem que aqui fique restos de cola, até porque nós vamos fazer uma outra etapa que isso não vai aparecer. Olha só, eu já deixei aqui uma pedra cortada, reta, para fazer o acabamento aqui embaixo da minha peça. Então eu posso sim deixar algumas cortadas retas para o acabamento da lateral e também do telhado e tudo mais, porque nesse caso estou fazendo uma casinha de passarinho. Vejam só que as minhas pedras, meu papelão em formato de pedra, já está todo colado, né? E é importante ressaltar que a gente não vai encostar a pedrinha uma na outra, tá? Nós vamos sempre deixar esse espaço para que realmente o efeito fique bem parecido. O
próprio papel, vocês vão ver agora que o papel vai fazer essa aproximação dessas pedras, ok? Para isso, então, nós vamos usar o papel de seda, certo? E vamos usar também um pincel para cola. Um pincel velhinho que você tem em casa, né? Não use um pincel novo, né? Para não estragar. Agora, com o auxílio da cola gel, nós antes colamos as pedras com a cola branca. Agora, com o auxílio da cola gel, nós vamos colar o nosso papel, tá? Eu sempre recorto o papel um pouquinho maior do lugar aonde eu quero colocar. Por quê? Vocês vão entender o porquê agora. Eu vou amassar o meu papel por completo, olha só, e fazer uma bolinha dele, tá? Dessa forma, amassando bem mesmo. A partir do momento que ele tá bem amassado, vou abrir agora com calma e vocês vão ver que esse meu papel vai estar todo enrugado. E é desta forma que nós vamos colar. Por isso que nós temos que cortar um pouco maior, porque nós não vamos poder abrir e esticar bem. Então, como ele vai ficar amassado, ele encolhe um pouquinho, certo? Nesse momento agora, vou retirar o meu papel e vou passar a cola gel por toda a minha peça. Venho batendo para que a cola possa entrar lá dentro nos cantinhos aonde o papel também vai ser colocado. Passamos a cola por tudo. Para não correr o risco que a nossa cola seque, vamos já fazer nesse pedaço, colando o nosso papel, cuidando para não esticar e sim apertar. Porque quando apertamos o papel, né, nós vamos ter esses enrugadinhos dele por cima, que isso vai fazer um efeito depois no nosso granito. Então, apertem o papel apenas e deixe a cola ir secando e agindo. Levante o papel e vamos continuar passando cola no restante. Prontinho. Com o auxílio de uma tesoura, nós vamos cortar o excesso do papel. Por que eu não vou lixar retirando o papel? Porque a lateral do papelão, se vocês forem observar, o papelão tem uma lateralzinha aberta, ok? Nessa lateral, quando ela fica encostada aqui, se nós lixarmos, vai continuar aparecendo. Então, por isso, nós não vamos lixar o papel e sim cortar rente. Vamos cortar bem rente ao nosso objeto. Passem cola por cima de todo o papel, umedecendo agora e esticando, principalmente passando nesta lateral aqui do meio. Se o papel rasgar, não se preocupem, porque ele vai estar molhado, né? E depois com a tinta tudo se ajeita.
pincel na água agora e olha só como ficou. Completamente úmida, de cola e bem colada. Você pode deixar secar naturalmente ou acelerar a secagem com um soprador ou secador de cabelo. Agora, com a nossa peça seca, vamos então iniciar a pintura do nosso granito, a imitação de granito. Olha só, gostaria de mostrar para vocês a minha casinha. Ela fica assim, realmente, toda marcada de cola, não tem problema, porque depois faremos a pintura por cima, certo? Olhem só, eu rodeei toda a minha casinha para dar a impressão de que ela é uma casa de granito. Então, vamos passar agora, umedecer o pincel e passar a cor cinza no fundo da nossa peça. Não esqueça de esfregar o pincel em várias direções para que a tinta realmente possa alcançar aqueles cantinhos mais difíceis. Passe o cinza por tudo e logo em seguida, sem deixar a tinta secar, vamos fazer algumas manchas com a cor grafite. Venho agora com a minha cor grafite e vou dar umas batidas misturando a tinta, deixando em alguns pontos levemente mais escuro. Podem bater mesmo para que fique um efeito diferente, olha só. Agora, com o betume grafite da Acrylex, que ele é levemente metalizado, tá? Nós vamos fazer o seguinte: colocamos um pouquinho numa bandejinha, nós vamos sujar um pouco o nosso pincel neste grafite, olha só, tá? No betume, e vou retirar o excesso desta forma. Como o granito ele é levemente metalizado também, nós vamos passar por toda a nossa peça, deixando com que as nossas pedras fiquem mais escuras e levemente metalizadas. Vamos ver se vocês vão conseguir ver o efeito que vai dar. Faremos por toda a peça novamente. Se achar necessário, coloque mais um pouquinho, tire o excesso com a mão bem leve e venha esfregando mais uma vez o betume grafite. Agora, depois de seco, com o betume alumínio faremos a mesma coisa. O betume alumínio, ele é um betume prateado praticamente, né? Ele tem uma cor mais aberta. Então, o cuidado que nós temos que ter agora é com a quantidade. Eu com o meu pincel sujo ainda, eu não lavei o meu pincel, com o pincel sujo do betume grafite, pego um pouquinho do alumínio e vou agora clarear em alguns pontos somente. Vocês vão notar, não sei se no vídeo vai dar para ver, mas quando fizerem a técnica vão notar que ele vai ficar bem mais claro e com um efeito realmente metalizado. Fazemos também por toda a peça. Agora, com o auxílio de um paninho úmido, pode ser uma malhinha velha que você tenha, e agora nós vamos utilizar o betume nogueira. Olha só, betume nogueira da Acrylex, ele é levemente esverdeado. O efeito que eu quero dar aqui é de uma pedra que fica no tempo, ficou muito tempo ali e criou um certo musgo em algum lugar. Como o betume nogueira, ele é esverdeado, nós vamos utilizar para fazer todo esse processo. Molhe um pouquinho o betume com água, não para deixar escorrer também. O ponto é só umedecer levemente a tinta. E vou passar por toda a peça. Passem
passe por pedaços para que não corra o risco de acabar secando e você não conseguindo retirar o que precisa ser retirado em seguida. Pronto, passei por um pedaço. Aqui vamos tentar escurecer os buraquinhos, tá? Aonde a pedra deve ser mais escura, nós vamos escurecer mais. E com o auxílio do pano úmido, eu venho dando leves batidinhas para fazer a retirada do excesso do betume por cima da pedra. Olha lá, estão vendo? Que legal que vai ficando. Ele dá um efeito envelhecido na nossa peça. E assim nós vamos também fazer por toda ela. Prontinho, agora nossa peça está pronta, né? E fica agora a seu critério se você quiser invernizar ou não. Não tem necessidade de invernizar, o próprio betume já vai dar esse brilho do granito, então não tem necessidade de você invernizar. Vamos ver então agora essa casa pronta?